Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, eu me chamo Eduarda Venturini Câmara, eu sou licenciada em Pedagogia e mestre em Educação pela PUC-Paraná e a coautora desta pesquisa é a professora doutora Albuni Marisa, do DEC Pianovski Vieira. A pesquisa tem como título O que dizem as publicações sobre a qualidade de vida no trabalho docente durante a pandemia de Covid-19. E o interesse por esse tema veio com a pandemia da Covid-19, que trouxe impactos significativos para o trabalho docente, afetando diretamente a qualidade de vida no trabalho dos professores. O ensino remoto ele foi emergencial, então ninguém estava esperando por isso, né? Nós, da educação, somos muito do presencial, né? Então, esse ensino remoto emergencial, ele exigiu uma adaptação muito rápida e muito intensa das práticas pedagógicas, intensificando a jornada laboral e impactando negativamente a saúde mental dos docentes. Diante desse cenário, a pesquisa tem por objetivo identificar o que dizem as teses e as dissertações disponíveis na BDTD, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e os artigos constantes no portal de periódicos da CAPES. A metodologia utilizada foi de caráter bibliográfico, organizada em 3 categorias. A primeira categoria é a sobrecarga de trabalho no ensino remoto. A segunda categoria é sobre a saúde mental e o medo da Covid-19. E a terceira categoria é sobre o teletrabalho, né? Então vamos lá. Sobre a primeira categoria, os resultados apontam que a transição abrupta para o ensino remoto intensificou a exaustão física e emocional dos docentes, agravada pela falta de suporte institucional e infraestrutura adequada, né? Então, em março ali, lembro que ainda foi dia 20 de março aqui em Curitiba, estávamos ainda em aula. Dia 20 de março foi decretado que ninguém mais poderia entrar numa sala de aula presencialmente. Logo em seguida, já na mesma semana, veio o ensino remoto, tudo de forma muito atropelada, muito ligeira, muito rápida, e os professores não tiveram esse tempo para parar, pensar e ver qual era a situação deles, né? Então foi tudo muito abrupto, foi muito rápido, foi muito cansativo, né? Então os professores um dia estavam presencialmente nas escolas, faculdades, universidades, e no outro dia já não estavam mais. Então já estavam tendo que dar conta do ensino remoto e de toda a tecnologia e plataformas e um novo modo de ensinar, né? Porque sabemos que essa tem uma diferença bem grande. Então, essa primeira categoria, né, dentre as teses, dissertações e artigos encontrados, demonstra, né, que essa exaustão foi muito física, emocional, foi algo assim que ficou bem agravado por conta dessa falta de suporte. Mas também não podemos culpar assim já de cara as instituições, porque ninguém estava preparado para isso, né? Isso é algo já para depois, porque aí já no segundo ano de pandemia, todo mundo já sabia o que estava acontecendo, aí já é algo para uma outra pesquisa, né, digamos assim. Mas nesse começo, a falta de suporte institucional e infraestrutura foi algo que afetou diretamente os docentes. Além disso, já na segunda categoria ali, que vem falando da saúde mental, a pandemia gerou um aumento expressivo nos casos de ansiedade, estresse e burnout entre os professores, evidenciando a necessidade de políticas públicas que promovam melhores condições de trabalho. Ou seja, é algo que saúde mental dos professores é algo que sempre foi falado, né? Então sempre foi discutido. Agora, ultimamente, ainda mais. Então,
esse assunto está cada vez mais em pauta. Porém, na pandemia, né, com o surto da Covid-19, isso ganhou ainda mais palco, vamos dizer assim. Ganhou ainda mais vez para ser falado. Por quê? Porque foi uma situação de um estresse muito grande. Hoje você estava ali, bem com saúde, amanhã você já não sabia se você ia pegar o vírus ou se você não ia, ou se algum familiar seu iria, né? O ensino remoto gerava muita demanda. O WhatsApp, por exemplo, que é um aplicativo de conversas particular, passou a ser para muitos professores um meio de trabalho exclusivamente, tanto para conversas com outros professores, quanto institucional, quanto para com alunos. Então, a vida pessoal e a vida profissional ficou muito misturada, e isso não tinha como se desvincular uma coisa da outra. Então, causou muito estresse entre os professores, esse cansaço, essa exaustão, né, que daí lá vem o burnout, a ansiedade de não saber como vai ser, quanto tempo nós vamos ficar nisso, né, a carga de trabalho é muito grande, essa ansiedade de querer fazer, de querer dar o mesmo trabalho que você dava no presencial e não conseguir, né, porque também dependiam dos estudantes, e os estudantes também estavam passando pelas situações deles. Então, essa segunda categoria também foi bem evidenciada, assim, essa parte do desgaste expressivo dos professores em relação à saúde mental. Então, no que se refere à última categoria, né, que seria o teletrabalho, a experiência revelou tanto benefícios quanto limitações, porque destacou a dificuldade dos docentes em delimitar a vida profissional do pessoal. Como eu disse ali um pouquinho também na saúde mental, né? Os professores, dentro das suas casas, trouxeram o trabalho. Então, até que ponto eu, pessoa, eu, filha, mãe, neta, consigo ser a familiar que está ali atendendo a família, e até que ponto eu consigo delimitar, não, agora eu vou parar e vou ser a professora, né? Então, dentro de casa, esse ambiente tem que ser muito bem separado, né? Então, se você não tiver um escritório à parte para você, já bem elaborado, bem ali calmo, para que você consiga se concentrar e se destacar, dar esse trabalho, dar atenção a esse trabalho em específico, ele fica muito difícil de ser delimitado, né? E sabemos que não é a realidade de todos os professores, porque muitos dividiam o mesmo escritório com o seu cônjuge, né? Ou muitos dividiam com outros familiares ainda, ou sequer nem tinham um espaço apropriado para isso, né? Crianças dentro de casa, porque também pararam de frequentar a escola presencialmente. Então, essa delimitação entre a vida pessoal e a vida profissional foi muito complicada. Quem conseguiu teve muitos benefícios, né? Teve também os que não conseguiram, e aí isso trouxe mais ansiedade e mais sobrecarga ainda. Então, em relação ao teletrabalho, verificamos que sim, teve alguns benefícios, claro, né? Até porque estávamos dentro das nossas casas, em segurança, né, ao vírus. Não tínhamos que estar com os alunos expostos àquilo. Porém, né, entretanto, todavia, tinham essas limitações entre separar a vida pessoal da vida profissional. E isso ficou ali numa balança entre o que foi benéfico e o que não foi para os professores. Então, conclui-se desta pesquisa, né, que a pandemia não apenas acentuou as fragilidades já existentes na carreira docente, né, coisas que já sabíamos que existia sempre, mas também reforçou a necessidade de reestruturação das condições de trabalho dos professores. Então, precisamos de novas políticas públicas, uma nova forma de trabalho, né, de atualizações
formação continuada. Tudo isso vem aí com um pedido de socorro para uma reestruturação, né? Os professores e os docentes precisam ser olhados de uma maneira diferenciada para que essa reestruturação ocorra. Então, é algo que, claro, muitas demandas já existiam antes da pandemia, mas que com a pandemia se agravaram. Então, concluímos que a pandemia não só acentuou, mas demonstrou ainda mais, né? Reforçou ainda mais necessidades de reestruturação para a carreira docente. Obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.